Olá, tudo bem com você? Mais uma vez juntos com nossas conversas, nosso bate-papo ao vivo, né? E para você que nos assiste pela primeira vez, é uma alegria, um prazer imenso me aproximar de você para que juntos possamos partilhar um pouco a palavra do Senhor. E hoje, nossa conversa vai girar em torno da vitória. É isso mesmo, de sermos vencedores na nossa vida, de alcançarmos os nossos objetivos, de conseguirmos atingir a nossa meta. Isso é fundamental. Um abraço para Jô Neves, que está nos assistindo. Deus abençoe você, Jô. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os seus caminhos, viu, minha amiga? Para que nós, eu e você, tenhamos vitória na nossa vida, no que quer que seja, se faz necessário um planejamento. Isso não é uma ideia minha, é o próprio Jesus que nos ensina. Numa das suas parábolas, ele diz o seguinte: se você vai para uma guerra, você senta antes e calcula se o número de soldados que você tem é o suficiente para vencer o adversário, para que você não vá para a luta e depois perca e fique envergonhado. Então, Jesus já nos deu uma grande dica aí, para que a gente possa realizar isso em nossa vida, nas nossas metas, no desejo que nós trazemos no coração, porque nada funciona como uma varinha mágica, né? Até eu ando ultimamente prestando muita atenção nisso que acontece. Por exemplo, tem uma final de um campeonato, tem dois times jogando, time A e time B. O time A ora a Deus pedindo a vitória. Tivemos uma interrupção, né? Você me desculpe que não foi falha nossa, que foi sim falha do sistema, né, de comunicação. Mas como nós estávamos falando, então se você quer chegar a uma meta, se você quer chegar a um objetivo, meu amigo, minha amiga, se faz necessário nós traçarmos um plano. E eu ando ultimamente analisando muito isso. Por exemplo, se existe o time A e o time B, os dois times vão jogar um com o outro. Então, dos dois lados do time tem torcida. As duas torcidas estão orando a Deus, pedindo a Jesus que dê a vitória, não é? E um lado obtém a vitória e o outro lado não obtém. Então Jesus ouviu só um time e não ouviu o outro, porque se ele fosse ouvir os dois times, o jogo terminaria empatado, não poderia ter vencedor, porque os dois estão orando, os dois estão pedindo, e porque Deus ama a todos de maneira igual, não tem distinção, no jogo não poderia ter um vencedor. Então veja bem, o que é preciso fazer aí? Nós precisamos entender que certas coisas na nossa vida, Deus vai aguardar o nosso passo. Não cabe a Ele realizar, porque se Ele realizar, nós seríamos como que robôs programados. Deus nos deu a liberdade, você tem liberdade de fazer o que você quer na vida. Aí você veja bem, um time se prepara, treina, aperfeiçoa o treinamento, fica horas e horas ali, né, fazendo o exercício de jogadas. Esse time vai estar mais preparado que o outro. Então Deus não vai interferir nisso. E muitas vezes nós confundimos as coisas, porque nós achamos que Deus vai fazer tudo, e não é assim. Deus ele faz 99%, mas 1% é você, sou eu que fazemos.
E esse 1% é o que Jesus fala para nós na parábola, né? Quando você for para uma guerra, você senta e calcula se o número de soldados que você tem é o suficiente. Ou seja, é importante o planejamento. E para ver o planejamento, existem 3 coisas importantíssimas. Primeiro, a situação que você está, a situação em que você se encontra. Em segundo lugar, o caminho que você vai percorrer. E em terceiro lugar, aonde você quer chegar, a sua meta, aonde você quer chegar. Então, se nós planejamos esses 3 momentos, a vitória virá com muito mais certeza. Porque Deus nos ama, como já falamos outras vezes, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Só que Deus, Ele espera que nós façamos a nossa parte também. Ela é pequena, é 1%, mas esse 1% Deus não faz, porque precisa que cada um de nós venhamos a fazer. Então, como é que nós poderíamos planejar esses 3 momentos para alcançarmos a vitória? Um abraço para José Wilson, que está nos assistindo. Deus abençoe você, José Wilson, e que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você nesse momento. Você possa sentir a sua alma aquecer com a graça de Deus penetrando você, meu irmão. Veja bem, meu amigo, minha amiga. Primeiro ponto, né, são 3 pontos: aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o caminho que eu vou percorrer. Aonde eu estou? É preciso que eu me conheça. Eu preciso conhecer a minha história, o que me influencia até os dias de hoje, porque desde que no seio fôssemos formados até o dia de hoje, nós trazemos em nós uma história de vida, e essa história nós simbolizamos e colocamos como que fosse um mapa da nossa vida. E esse mapa da nossa vida é tudo o que aconteceu desde o momento em que a gente se lembra, e até mesmo os momentos que nós não lembramos, mas que está em nós. E isso tudo faz parte do nosso mapa. Você precisa conhecer a si mesmo, entender claramente toda essa dimensão de si mesmo. Então vamos supor que você queira alcançar, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou falar daquilo que eu estou experimentando, acho que nada melhor que isso, né? Eu, 3 meses atrás, eu estava pesando 110 quilos e 800 gramas. Hoje, eu estou pesando 93 quilos e 800 gramas, ou seja, eu emagreci 17 quilos. Antes, quando eu tinha 110 quilos e 800, eu tinha apneia, eu ia dormir durante a noite, minha esposa precisava me acordar, porque eu prendia a respiração e ficava sem respirar alguns minutos, ela tinha que me acordar, porque ela ficava com receio, eu roncava a noite inteira, não deixava minha mulher dormir, eu tinha dores de manhã, ao levantar, no calcanhar, os meus pés eram inchados, eu tinha dor no corpo. Então tudo isso era a minha realidade, onde eu estava assim, eu tinha um objetivo, eu queria alcançar, emagrecer, é para onde eu ia querer chegar, o caminho, né? Daqui a pouco eu te falo, e o meu estado, eu cheguei a saber de tudo isso, conscientemente, então eu sabia bem como eu estava, eu sabia muito bem, eu sabia bem o que poderia acontecer comigo se eu continuasse com aquele peso, então eu tinha um pouco de consciência daquilo que eu vivia. Então, se você tem um outro objetivo diferente de emagrecer, você precisa se conhecer primeiro, né? Se você quer ser, vamos supor, um jogador de futebol, então, meu amigo, minha amiga, você vai precisar se conhecer para ver como que você é, e aquilo que você não tem, você precisa adquirir, e para isso se faz necessário muitas coisas, a você começar a realizar. Um exemplo, né? Se você quer ter outras vitórias,
Então você precisa primeiro conhecer muito bem o seu habitat, aquilo que você é, os limites que você tem, os desequilíbrios que existem em você em função daquilo aonde você quer chegar, o seu desejo, a sua vontade, o seu sonho. É preciso você ter clareza disso, e para isso não é assim, simplesmente num pensamento. Você precisa analisar, precisa voltar um pouco atrás da sua vida, é preciso todo um planejamento para esse conhecimento. Aí muito bem, você caiu em si e chegou à conclusão daquilo que você está vivendo. Então você vai traçar um caminho a você percorrer, e o caminho a você percorrer existem inúmeros. O meu caminho que eu percorri foi começar a assistir Dr. Lair Ribeiro, que é um homem, um médico com muita experiência, conceituado, não é? Um médico que nós podemos dizer, ele é médico por vocação, ele é médico por amor, e que tem muito conhecimento. Então comecei a assistir os vídeos dele. E comecei então a entender que existia uma dieta que iria me ajudar a chegar aonde eu queria. Então eu resolvi começar essa dieta. Eu estou falando de mim para você depois analisar com relação à sua vida, aonde você quer chegar, o caminho que você quer percorrer. Então eu me conscientizei da minha limitação, do que estava causando em mim aquele excesso de peso, tracei o caminho, procurei informação, investiguei. Isso é fundamental no caminho. Você precisa investigar, você precisa assistir vídeos, você precisa ler, você precisa ouvir mensagens, ouvir palestras, para você ter um conhecimento mais aprofundado do que é passar por um caminho até chegar ao objetivo. Não é coisa simples assim, olha, eu quero a partir de hoje emagrecer, então a partir de amanhã eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, não, você está equivocado. Você não vai ficar muito tempo assim, você não vai ter resultado nenhum, porque você não planejou. E o planejamento está em eu adquirir ferramentas, compreender como que eu funciono. Então eu tracei comigo um objetivo, o objetivo de investigar a fundo. Vi na dieta cetogênica algo importantíssimo para mim, vi o testemunho de muitas pessoas que disseram terem feito a dieta e o resultado que elas encontraram, e em cima disso eu tracei o meu objetivo de percorrer isso, porque eu já tinha informação, eu já tinha um pouco de conhecimento aonde eu queria chegar, do que eu escolhi como objetivo, pelas informações que eu tive, pela investigação que eu tive, não só de um lado, mas dos dois lados, a investigação daqueles que conseguiram emagrecer, o resultado daqueles que não conseguiram emagrecer e por que não conseguiram. Então se faz necessário uma ampla investigação. Por quê? Para que você esteja preparado para passar pelo caminho, porque aí quando você se lembrar de alguma coisa no caminho, você logo terá o aprendizado que você buscou. Não, se eu fizer isso agora, vai acontecer isso aqui, então eu não vou fazer isso. Então você começa a ter base, ferramentas, algo concreto. Você constrói esse caminho em cima de uma rocha, de uma pedra. A necessidade da oração, sim, o querer está em mim, o executar está em Deus, mas o querer que está em mim requer planejamento, e à medida em que eu vou executando, Deus vai me abençoando, Deus vai multiplicando as graças, Deus vai trabalhando em todos os sentimentos, emoções, pensamentos, alimentando a nossa vontade, mas nada disso acontecerá se você não fizer 1%, se você não fizer a sua parte, que ela é fundamental. E foi o que aconteceu, né? Esse caminho foi um caminho em que eu tinha na minha mente respostas para perguntas que eu iria me fazer,
eu tinha na minha mente respostas para os questionamentos que a outra voz negativa ia jogar na minha mente. Para com isso, Zé Luiz. Não, quanta gente é gordo, todo mundo é gordo por aí, vê todo mundo na rua, todo mundo está cheio de gordura, você é mais um. Não, Deus ama você, você é o escolhido, não é? As vozes são assim, elas vêm assim para nos enganar, né? Não precisa fazer a sua parte, Deus já morreu por você na cruz. Não, já te salvou, acredita só em Jesus, é só acreditar e seguir Ele. Mas a outra voz fala, mas e o planejamento? Não, que planejamento? Você acredita em Deus ou não? Ó, para você ver, gente, a voz, você tem fé ou não? Então aquela mistura começa a acontecer dentro de nós, né? Aquela mistura de fé com obrigação, com Deus faz tudo, que Deus ama você não precisa fazer nada, e você justifica, né? E tudo isso não, eu já estava preparado para tudo isso. Então quando vinha em mim, até aconteceu isso semana passada, né? Até um fato interessante, eu já tinha atingido o objetivo, mas não atingi ainda, falta ainda alguns quilos, né? Mas eu já passei da metade, graças a Deus. Eu cheguei onde almoço, colocaram lá uma torta, olha para você ver, uma torta de limão, com aquele chocolate, pedaços de chocolate em cima, baratinho, uma padaria conceituada onde eu vou almoçar. Então lá tudo é gostoso, tudo é delicioso, e eu olhei para aquele doce, e ao mesmo tempo que eu estava preparado, graças a Deus, na minha mente o outro lado veio e falou, mas Zé Luiz, lembra de como você estava antes, com dores, não parava de respirar durante a noite, roncava a noite inteira, dormia mal, não acordava a sua esposa. Lembra dessas coisas? Lembra quando você vê um baita de um gordão ou uma baita de uma gordona comendo aqueles doces compulsivamente, um atrás do outro? Lembra se é uma imagem agradável para você, essa imagem? Você assim, se essa imagem vai levantar a sua autoestima. Então naquela hora que eu estava olhando o bolo, veja bem, na minha mente vinha elementos para me ajudar, porque eu tinha pesquisado antes, porque eu tinha analisado antes, porque eu tinha investigado antes, porque eu tinha planejado antes, porque eu tinha me preparado antes. Então tudo isso, meu amigo, minha amiga, veio na minha mente, sabe? E aí que eu falei, é capaz, fui lá, peguei um pedaço de mamão, um pedaço de manga, e foi a minha torta. Aquele pedaço de mamão e pedaço de manga, sabe? Então, ou seja, é preciso que nós estejamos armados, como Jesus fala, se prepara, veja se o número de soldados que você tem vai vencer, porque senão nem adianta você ir na guerra para passar vergonha. Então se prepare, meu amigo, você sabe a sua situação, você sabe o seu sonho, você sabe como é que você está hoje diante do seu sonho. Não queira jogar na mão de Deus, porque Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua, e bem feito. Porque eu penso assim, se você quer chegar lá, quer ser um vitorioso, você tem que ser um vitorioso com consistência, com testemunho, com vida, com força, e não chegar lá tudo arrebentado, lá, eu sou vitorioso, mas está todo estraçalhado, porque você não planejou, Jesus falou, planeja, você não quis planejar. Então, meu amigo, minha amiga, faz parte esse caminho, e depois, é claro, você chega na sua meta, e aí quando você chega na sua meta, aí é só alegria, é o sabor da vitória, né? São os louros que nós conquistamos, é a gratidão que nós trazemos conosco diante de Deus. Senhor, obrigado Jesus, porque teu Espírito Santo estava comigo, ele me deu sabedoria, ele me deu discernimento, ele aguçou a minha inteligência, para que eu traçasse realmente caminhos, para que eu preparasse para as pedras que viriam no caminho, para que eu me preparasse para as dificuldades que viriam no meu caminho. Então, Senhor, graças a Deus, seu Espírito Santo me ajudou, e eu posso dizer hoje, eu sou um vitorioso, eu cheguei lá,
E aí é só alegria. E aí quando você for falar do seu testemunho para alguém, você não vai precisar usar técnicas humanas, sabe? Faz assim com a cabeça, pula, mexe para cá, mexe para lá. Você não vai precisar de argumentos de palavra, de seduções de palavra para você apresentar a sua tese. Você não vai precisar, meu amigo, de hipnose para hipnotizar quem está olhando você. Você não vai precisar falar baixinho, de repente elevar a voz para que todo mundo te aplauda. Não, porque você vai falar de vida, experiência pessoal. Você viveu, você experimentou. Ser testemunha, que Jesus fala, ide por todo mundo e seja minha testemunha. A testemunha, ela assistiu um fato, ela viu alguma coisa, ela experimentou alguma coisa. Testemunha não é simplesmente você só conhecer, você trazer diplomas disso e daquilo na sua parede. Isso não é ser testemunha. Testemunha de alguma coisa quando você viu o fato, você experimentou o fato, você participou do fato, você estava dentro do fato. Aí quando você vai falar, você fala com vida, porque você experimentou. Agora quando você vai repetir o que o outro falou, vai copiar o que o outro falou, cadê a vida? Foi o outro que viveu, não foi você? Foi o outro que escreveu, não foi você? Então se você vai ler, leia, mas primeiro pratique na sua vida, para depois você falar. Eu lembro de um dia, né, que o rapaz estava lá na frente pregando assim, né? Porque nós, meus irmãos, nós temos que renunciar ao cigarro, porque o cigarro é do demônio, e o nosso nariz vira, né, aquele negócio que sai da doutora, até esqueci agora, né, chaminé, e não sei o que lá, porque o demônio colocou. Aí passou um tempo, ele fez essa colocação, aí eu deparei com ele no lugar, no cantinho, e um cheiro de cigarro, eu não passei, o cara fumando. Eu falei, meu Deus, o cara fala para todo mundo, não faça isso, mas ele mesmo faz. Então o que é preciso? Se você é uma testemunha de Jesus, apresenta fatos que você experimenta, porque senão você vai estar jogando um jugo na costa das pessoas que você mesmo vive, sabe? Gente, nós precisamos orar, assim, né? Todo mundo fala isso, né? Quem que não fala isso na igreja, né? Nós precisamos orar, a oração é fundamental, a oração, e isso a pessoa eleva e mexe para cá, e mexe para lá, e o povo aplaude, e ele pula mais, e ele fala mais, mas ele não tem vida de oração. Se pergunta para ele, se ora todo dia? Não, irmão, de vez em quando, não dá tempo, sabe? Aí vem a justificativa, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, ou senão joga na costa do demônio, fala, não, o demônio me atenta tanto, eu não consigo orar, o demônio faz isso, o demônio faz aquilo, fala mais do demônio do que de Jesus, né? Porque o demônio, e a culpa é dele, porque eu faço isso, a culpa é dele. Não, a culpa não é dele, é sua. Ele colabora, ele atiça, mas a decisão está na sua mão. Você é livre para decidir, só que você decide errado, porque você ainda não tem planejamento, estrutura. Você não olhou ainda o que você faz, a consequência que causa para você planejar para uma mudança, simplesmente porque muitas vezes, meu amigo, minha amiga, a pessoa que vai falar de Deus, ela fala assim, nós precisamos converter ao Senhor, nós precisamos deixar o pecado. Veja se eu não estou mentindo. Nós precisamos largar o pecado, nós precisamos pisar na cabeça do demônio, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Tá, mas como eu vou fazer isso? Ninguém explica. Como é que eu vou vencer o demônio? Como é que eu vou renunciar ao pecado? Dia a dia, passo a passo, como é que funciona isso? Jesus fala, antes de você
ir para uma guerra, senta e calcula e analisa se você tem condições de vencer. Mas a pessoa não planeja. Então, muitas vezes, nós ouvimos falar que temos que fazer isso e temos que fazer aquilo, mas ninguém não nos ensina, não nos dá direção para saber como nós temos que fazer isso. Alguns dizem, né, que aquela ovelha que está no braço de Jesus está com a perna quebrada. Sabia disso? Por quê? Porque aquela ovelha, ela deixou o aprisco e o pastor largou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. A achou, mas ele precisava dar um corretivo nela, porque senão virava festa. Ela volta para o aprisco, amanhã ela vai de novo. Eu vou fugir de novo, porque eu sei que o pastor vem atrás de mim. Então ela vai, a ovelhinha fugindo de novo. Então Jesus, na sua sabedoria, segundo o que conta a história, é claro que é uma história, né? Aquela ovelha está com uma das perninhas dela quebrada. Quebrada, por quê? Para que ela aprendesse a nunca mais fugir do aprisco. Então, o pastor, ele dá correção para a sua ovelha. Ele dá correção para a sua ovelha. Se ele é pastor, então ele tem que corrigir a sua ovelha. E a correção faz parte do planejamento, sabe? E para haver planejamento, às vezes é preciso você ter um choque para você acordar. Às vezes não. Você não precisa levar um choque. Eu não poderia ter tido ameaça de um infarto, e aí seria um choque para mim. Mas eu, graças a Deus, não precisei ter ameaça de um infarto. Eu me conscientizei antes que precisava emagrecer. Eu estou falando isso porque eu estou falando da minha meta. Agora a sua é diferente, o seu plano é diferente. Um abraço para Carla Santos, assistindo a mensagem. Que o Espírito Santo de Deus, Carla, te ilumine muito, te dê sabedoria, discernimento na sua vida. Então nós, meus irmãos, precisamos planejar. E a palavra de Deus, ela tem muito mais eficácia e vida quando eu experimento. Sem experiência, olha, vamos falar para você mais claro ainda. Até o demônio conhece a Bíblia de ponta a ponta. E ele mesmo falou com Jesus usando a própria palavra de Deus. Mas tu sabes, Senhor, lá no deserto, lembra? Que se o Senhor saltar daqui, os seus anjos vão estar lá para te pegar. Aí Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás. Então o demônio conhece a Sagrada Escritura de ponta a ponta. Então conhecer a Sagrada Escritura não é mérito nenhum. O demônio conhece e ele continua sendo o demônio. A diferença está em você experimentar aquilo que você fala. Então, se você fala, experimenta, meu irmão. Experimenta, minha irmã. Seja homem de verdade, com H maiúsculo. Seja mulher de verdade, que nem a Maria, mãe de Jesus, que estava em pé diante da cruz, vendo seu filho lá dilacerado, olhando ali e na fé, compreendendo que por detrás daquilo alguma coisa Deus tinha. E naquele momento uma espada transpassava a sua alma, mas Maria estava ali aos pés da cruz, que nem mulher com M maiúsculo, estava ali em pé diante da cruz. Eu queria ver, se fosse o seu filho que estivesse na cruz, o que você faria? Porque pimenta no olho dos outros não arde. Queria ver se fosse seu filho numa cruz e você tendo essa fé de olhar aquilo arrebentado com uma espada transpassando a sua alma e você ver Deus em tudo aquilo. Deus está aí. Deus está aí.
Portanto, meu irmão, minha irmã, é muito sério. É muito sério. Nós precisamos aprender a planejar. E planejar é algo que é feito com minúcias, com detalhes. E a vitória está nos detalhes. Te prepara. Te prepara. Te prepara bem. Para você, quando for rumo ao seu objetivo, você vá preparado, como um soldado, com o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, com todos esses ornamentos, para quando os dardos inflamados do maligno vier sobre a sua mente, você consiga rebatê-los com propriedade, falando: aqui não, eu sou um homem de Deus preparado, pode vir que eu te encaro, frente a frente, porque eu não vou contra ti na força dos carros e dos cavalos, eu vou contra ti em nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e glória a Deus. Aí sim você terá a vitória. Então a vitória é uma consequência de conhecer a si mesmo, saber o que precisa fazer, traçar o objetivo e caminhar nesse objetivo. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você será um vencedor. Você será um vencedor, porque Deus caminhará ao seu lado. Mas veja bem, não vá achando que Deus vai fazer 100%, você está enganado. Ele jamais irá fazer 100%, porque nos ama. Porque nos ama. E se Ele fizesse 100%, meu Deus do céu, nós não seríamos imagem e semelhança dele, porque nós não teríamos liberdade. E a imagem, uma das características da imagem e semelhança de Deus, é a liberdade que nós temos, porque Deus também é livre, e Ele faz o que Ele quer, e nós também somos livres e fazemos o que nós queremos fazer. E aí está uma das características da imagem e semelhança de Deus em nós. Se Deus fizesse tudo, nós deixaríamos de ser a sua imagem e semelhança, viraríamos robôs, e nós não somos robôs. Nós somos filhos de Deus. Portanto, vem Espírito Santo, repousa sobre nós, repousa sobre esse irmão que está aí diante do vídeo, assistindo essa mensagem, seja ao vivo ou seja depois dessa gravação, para que a tua luz possa iluminar as profundezas do âmago desse irmão, dessa irmã. A tua luz possa penetrar na mente desse irmão, dessa irmã, para que ele possa de hoje em diante acordar, levantar do sepulcro, para que ela possa de hoje em diante ver, entender e compreender que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, tudo é possível. Mas para você crer, meu amigo, minha amiga, a fé sem obras, ela é morta. E a obra da fé é você experimentar aquilo que você descobriu, que você ouviu falar, que você investigou. É experimentar, porque isso terá vida em você e depois irá caminhar ao seu lado, no seu caminho, te dando sustentáculo, te dando fundamento para que você possa seguir pelo objetivo rumo à vitória. Você é um vitorioso, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eram milhões e milhões de espermatozoides que caminhavam em direção ao óvulo. Você participou dessa corrida, só você venceu, só você chegou. Você é o escolhido de Deus no meio de milhões. Você poderia ser milhões de vezes diferente do que é. Se você é exatamente o que é porque você foi escolhido, você foi vencedor, mas você veio para esse habitat, para esse pequeno tempo em que nós vivemos nesse mundo, diante de toda uma eternidade de vida.
Nós vivemos só uma parte de uma eterna vida. É isso que canta aquela música, né, de Francisco. Sou uma parte de uma imensa vida. Não é isso? Aqui é só uma parte. Nós temos uma imensa vida que existia antes, porque Jeremias 1 nos fala: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Então Deus já tinha nos conhecido. Agora, como, nós não sabemos. Não sabemos. Não adianta você falar, na mente de Deus. Não sabemos. Não adianta você acrescentar esse detalhe humano. A profecia de Jeremias diz: antes que fôssemos formados, Deus já nos conhecia. Como Deus nos conhecia? Não sabemos. Então nós já tínhamos vida antes. Nós tínhamos, meu amigo, minha amiga, vida antes. E temos vida depois daqui. Então essa vida é só uma parte. É só uma parte. E eu convido você a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus. Mas ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não é o que muitas vezes nós acreditamos que é. Não, é você fazer a sua parte. Sou eu fazer a minha parte. E a nossa parte é nos conhecer. A nossa parte é investigar, planejar. Eu estou repetindo para que fique gravado isso na sua mente. Não é assim que as pessoas fazem na televisão? Passa lá o comercial, de repente daqui 20 minutos vem o mesmo comercial, e de repente vem o mesmo comercial, para aquilo ir gravando. Então nós estamos repetindo que é importantíssimo o seu planejamento, para que você possa ter a vitória que espera. Então vamos planejar? Eu já estou no caminho do planejamento dessa área da minha vida. Existem várias, mas essa área da minha vida eu estou planejando, estou já no caminho, estou quase atingindo a minha meta, o meu objetivo. Falta pouco, já passei da metade e caminhei nesse caminho. As pessoas muitas vezes falam: nossa, Zé Luiz, você tem uma determinação, você tem uma coragem, você tem isso, você tem aquilo. Eu ouço elas falarem, agradeço, porque é uma manifestação de amor e de carinho delas, mas eu bem sei as armaduras que eu trago para estar no caminho. Eu não vim nesse caminho simplesmente assim, por um surto de uma ideia, surto de um pensamento, por uma vontade, por uma emoção que bateu em mim. Não, eu me planejei para atingir o meu objetivo. Eu me planejei muito bem. Então, quando vem as provações, quando vem as interferências, quando vem as seduções do caminho, eu já estou ciente que elas vão vir. Eu sei que eu não iria caminhar por esse caminho assim, só na alegria. Ai, que bom, como é bom emagrecer, que facilidade é fechar a boca, faz que nem ontem, né? Ontem eu estava numa comemoração de Páscoa da família, todo mundo comendo ovo de Páscoa, sorvete, né, variado, de milho verde, de morango, de coco, sorvete de massa, sorvete de palito. E o que eu comi? Na hora da sobremesa, novamente 3 bananinhas pequenas. Você vê que chique. Mas como é que eu estava preparado para isso? As ferramentas que eu tive que buscar, as ferramentas me prepararam para isso, né? Era interessante ver eles comendo, claro, dava vontade, sim, mas a minha ferramenta me possibilitava enxergar tudo aquilo e me contentar com as 3 bananinhas, certo? Então eu digo a você, da minha meta que eu estou atualmente para atingir,
e convido você a vir participar. Você pode ser uma nova criatura. Deus não fez você para ficar de cabeça baixa. Deus não fez você vencer milhões e milhões de espermatozoides, chegando ao óvulo da sua mãe, para você viver uma vida assim, para baixo, acabada, mostrando por fora, com um sorriso, uma realidade, mas por dentro todo acabado, um papel por dentro, frágil, sabe? Não, Deus não te criou para viver nesse estado. Saia desse estado em nome de Jesus. Saia desse estado em nome de Jesus, meu irmão. Saia desse estado em nome de Jesus, minha irmã. Você foi criado para a luz de Deus te acompanhar. Você foi criado para que os anjos glorificassem o nome do Senhor pela sua vida. Você foi criado para ser vitorioso, para alcançar o seu sonho. Mas planeje, investigue antes de você decidir. E você verá, meu amigo, minha amiga, como é bom estar chegando na vitória. Como é bom ter a gratidão no coração de que Deus caminhou ao nosso lado. Um abraço, fique na paz do Senhor e até uma próxima. Fique com Deus. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos vocês, meus amigos e amigas, que de alguma forma, direta ou indiretamente, nos assistiram aqui, e que nós possamos sempre estar unidos em Jesus, mas conscientes de que não basta só você ouvir falar, é preciso experimentar. Um abraço. Tchau, tchau.